Shalom, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à série de estudos do livro de Apocalipse. Hoje, mais precisamente no dia 20 de agosto de 2017. Ontem publicamos um estudo onde falamos a respeito do antimachia, do falso profeta e também do sistema que compõe a grande meretriz, que é o sistema religioso. E hoje vamos então continuar os nossos estudos a respeito do livro de Giliana, considerando o capítulo 12 do livro de Apocalipse, onde veremos como será a perseguição aos crentes, a perseguição do dragão, ou seja, de Satã, do antimachia, do falso profeta e dos seus exércitos, contra a mulher que aparece na visão do capítulo 12, e vamos ver então quem é essa mulher que é mostrada nesta visão, segundo aquilo que as escrituras nos mostram, segundo aquilo que elas nos ensinam. Que o Eterno esteja então nos abençoando em mais essa tentativa de conhecermos um pouquinho mais da sua palavra, de nos aproximarmos um pouquinho mais do conhecimento da verdade, sabendo que embora exista o esforço para que venhamos conhecer a Ele, a sua palavra, como diria Shaul, conhecido como Paulo, hoje conhecemos em parte, né? Então jamais vamos, enquanto estivermos aqui nesta era, enquanto Yeshua não retornar, jamais vamos ter o entendimento, o conhecimento perfeito das coisas do Eterno, mas somente quando Ele reinar sobre todos nós. Porém, temos o dever de buscar esse entendimento para que possamos nos aproximar da forma mais bonita possível da perfeição que Ele quer que cada um de nós venha a alcançar, assim como da imagem, da sua imagem, da imagem do perfeito varão, que devemos buscar até que ele venha. Nós temos que nos esforçar para chegarmos o mais próximos possível dessa meta que ele estipula em sua palavra. Então hoje continuamos os estudos, continuamos nos aprofundando um pouquinho neste livro tão lindo que é o livro de Giliana, o livro de Apocalipse. É um livro que infelizmente é rejeitado até por muitas congregações evangélicas, porque elas afirmam que não é um livro de fácil entendimento, ou não é um livro que vai edificar a vida das pessoas, que as coisas não reveladas elas vão ser conhecidas no futuro, que agora devemos viver a vida que temos nesta terra. Então muitas são as desculpas, mas no nosso entendimento nós devemos sim nos aprofundar no conhecimento e no entendimento desta palavra, para que possamos estar preparados para aquilo que vai vir. Há pessoas também que têm medo de estudar o livro de Apocalipse por causa dos juízos que estão nele. Mas aquele que realmente ama a Yeshua, aquele que está realmente firmado nele, firmado na rocha de Israel, deve, na verdade, exultar com este livro, porque neste livro se cumpre a promessa que nós tanto aguardamos da chegada do Mashiach, da chegada de Yeshua, do seu retorno, da sua segunda vinda e do estabelecimento do seu reino, onde aí sim nós poderemos viver a plenitude de uma vida com felicidade. Não temos como encontrar a plena felicidade aqui, porque não estamos na presença do Eterno, não estamos diante dele. Podemos ter comunhão com ele, chegar próximos a ele através
da oração, através do estudo da palavra, mas o que ansiamos, o que desejamos é poder, assim como os 24 anciãos que o adoram diante do seu trono, da sua presença, também nos achegarmos a Ele o mais próximo possível para que possamos adorá-lo assim como Ele é e conhecê-lo assim como Ele realmente é. A Ele seja a glória, o louvor e a adoração. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, a palavra diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa palavra, esse versículo, esse texto, fala claramente que haverá um grande evento cósmico nos céus. E esse é um sinal. Quando nós procuramos entender o real significado da palavra sinal nas escrituras, também tem a ver com tempos. A palavra deixa muito claro que todos os astros, toda a criação do Eterno foram feitos também para determinar os dias, as noites, as estações e os anos. E determinar não somente isso, mas principalmente os sinais dos tempos para o homem, para a humanidade, para que esse pudesse estar atento e saber e poder se guiar também por eles e pelos fatos, pelos acontecimentos do dia a dia em toda a humanidade, para que pudesse então ter a certeza absoluta de que os tempos estão chegando realmente ao fim e todos os juízos que foram escritos pelos profetas, eles estão a ponto de serem cumpridos. Então nós cremos que esse será um sinal visível que representará um outro evento que ocorrerá na Terra. Quando nós falamos de sinal, nós sabemos especificamente desse sinal. Também temos o conhecimento de que, se não me engano, no dia 23 de setembro, haverá nos céus um evento cósmico que, segundo o que está escrito, ele se encaixa com essa descrição, ou seja, esse sinal de uma mulher, ou seja, a mulher seria a constelação de Virgem. Nesse dia, a lua, em dado momento do dia, ela estará exatamente abaixo dos seus pés, e ela estará também vestida do sol, e terá sobre a sua cabeça 12 estrelas. E não só isso, mas também o que está escrito no versículo 2, né, estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Também esse versículo ele vai aparecer como um sinal nos céus, porque parece que o planeta Júpiter ele vai se localizar dentro dessa constelação de Virgem, praticamente no ventre desta constelação, se formos traçar as linhas e formos fazer um desenho do espaço. Ou seja, esse é um sinal cósmico, ou seja, no dia 23 de setembro de 2017, parece, segundo as previsões, que esse sinal ele realmente acontece no espaço. Agora, tem pessoas falando que nesse dia, quando esse sinal ocorrer no espaço, vão acontecer uma série de eventos. Entre eles, alguns falam que o arrebatamento poderia acontecer no dia 23 de setembro de 2017. Então, há pessoas que estão dando uma data, e não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que isso exatamente ocorre.
No entanto, eu posso garantir para você que está ouvindo esse áudio com toda a certeza de que não vai acontecer absolutamente nada disso. O que se sabe é que vai acontecer esse sinal nos céus, ou seja, na constelação de Virgem, mas especificamente, isso não tem nada a ver com astrologia, mas sim, é um evento científico que vai realmente acontecer nessa data, no dia 23 de setembro de 2017. Agora, esse sinal acontecendo nos céus, talvez ele queira realmente dizer que algo possa acontecer na Terra, algo possa acontecer, e ele venha a servir como um sinal de que isso que vai vir venha realmente a suceder. No entanto, eu realmente não creio que exatamente nessa data vai acontecer alguma coisa aqui na Terra. Nós vamos ter basicamente um sinal cósmico que serve talvez como um aviso, como por exemplo o toque de uma trombeta de que algo vai acontecer mais à frente, mas não obrigatoriamente nessa data. É bom nós deixarmos isso bem claro, porque quando as pessoas elas dão datas para acontecimento de alguma coisa, aquilo não acontece e acaba escandalizando a muitos irmãos que deixam de crer, e não dá para tirar de certa forma a razão dessas pessoas, porque elas viram uma informação incorreta. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente quando nós dizemos que Deus nos mostrou algo, mas se aquilo que nós falamos que Deus nos mostrou não ocorre, nós somos falsos profetas. Porque se a palavra diz claramente, se o homem em sua presunção diz que Deus revelou algo e aquele algo não acontece, então nós somos falsos profetas, e a palavra diz inclusive que não devemos ter temor dessas pessoas. O que me chama a atenção é que há muitas pessoas que já deram datas para vários eventos e ainda continuam tendo muitos seguidores. Isso é realmente impressionante, né? Ou seja, as pessoas elas foram enganadas e elas continuam sendo enganadas porque elas querem algo que Deus não mostrou e não revelou para nenhum homem. Então por isso elas continuam seguindo, elas querem uma fórmula mágica para aquilo que as escrituras elas não revelam em nenhum lugar. Então esse parâmetro nós temos que ter sempre dentro de nós. Se aquela suposta revelação que alguém publica na internet, seja lá onde for, ou prega nos púlpitos, nas congregações, se aquela suposta revelação ela contradiz a palavra de Deus, com certeza aquela profecia é falsa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então um resumo desse versículo 1 é que esse evento nos céus, esse sinal nos céus, ele vai acontecer. Então a palavra diz claramente que os astros eles foram concedidos à humanidade não somente com as suas funções de iluminar o dia, a noite e trazer as estações, as viradas de anos, mas também para servir como sinais dos tempos, de que os tempos do retorno, da vinda e do retorno de Yeshua estavam próximos. Então, como ele já veio na primeira vez, nós aguardamos agora o seu retorno para estabelecer o seu reino, onde definitivamente, enfim, haverá paz, shalom perfeita. Então, nós cremos que esse realmente será um sinal. Agora, não estabelecemos que aqui na Terra vai acontecer algo obrigatoriamente nessa data. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, Gênesis, capítulo 1, versículo 14, a palavra nos diz o seguinte: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, esses astros, céu, a lua, as estrelas,
as constelações, as galáxias, elas servem como sinais, elas servem para definir tempos determinados. Ou seja, para que nós tenhamos uma ideia, uma noção e estejamos vigiando e nos preparando para o retorno de Yeshua em glória, para o arrebatamento que vai acontecer ao final da grande tribulação, sabendo que antes do seu retorno, antes da sua volta, nós passaremos por um momento de grande crise, de grande dificuldade, que será a grande tribulação. Então, tudo aquilo que está nos céus, que nós vemos durante o dia, durante a noite, foi deixado para nós como sinais. Lá no capítulo 24 do livro de Mateus, nós vamos encontrar o seguinte texto. Mateus 24, versículo 29, a palavra diz: E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, ao final da grande tribulação acontece o seguinte: o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, vai haver, e isso está claro nas Escrituras, uma tremenda alteração no cenário cósmico. A localização das estrelas, ou talvez a forma como nós as vemos, como nós as enxergamos, a forma como nós vemos o sol, a forma como o sol ilumina o nosso dia, a forma como a lua ilumina a nossa noite, a forma como nós enxergamos as estrelas, ela vai ser totalmente alterada. Então, o padrão que nós conhecemos, o padrão cósmico que nós conhecemos nos dias de hoje, vai ser totalmente alterado, vai ficar totalmente diferente e irreconhecível se compararmos os céus naquele grande dia com aquilo que nós vemos nos dias de hoje. Então precisamos estar atentos a esses sinais. Em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 25, a palavra diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então esse texto é um texto bastante forte. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Alguns sinais já têm ocorrido no sol, na lua e nas estrelas. Um comportamento estranho, tanto do sol, quanto da lua, quanto das estrelas. E na terra, angústia das nações. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eventos também acontecendo no mar, o mar recuando aqui no Brasil, desde o Uruguai, desde a costa do Uruguai até a costa de São Paulo, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, chegando até São Paulo. Um estranho recuo do mar, um evento que, ao menos eu nunca havia visto nada semelhante. E esses eventos, a tendência é o seu crescimento a cada dia que nós avançamos no tempo. Esses eventos tendem a crescer a cada dia que passa. Então são coisas, são sinais que estão acontecendo no sol, na lua, nas estrelas, um comportamento diferente também dos oceanos. Enfim, são coisas que estão sendo colocadas e que estão aparecendo e se comportando de uma forma diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então este sinal, ele vai acontecer nos céus e com certeza também ele simboliza algo que vai acontecer na terra, mas não obrigatoriamente nesse dia. Eu creio realmente que não será nesse dia, mas vai servir como um sinal de que tudo está muito próximo de ter o seu início. Então vamos ler novamente o versículo 1, a palavra diz: Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa
de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, essa mulher, que é representada nos céus pela constelação de Virgem, ela representa alguém. Mas quem realmente ela representa? Quem, afinal, é essa mulher? Essa mulher, ela é sem dúvida a nação de Israel. Gênesis 37, versículo 9, vai deixar isso muito claro. Gênesis, capítulo 37, versículo 9, a palavra nos diz o seguinte: Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aqui, quando José conta o sonho aos seus irmãos, ele fala o seguinte: eis que o sol, ou seja, o sol simboliza Jacó, que era seu pai, Jacó, e a lua, Raquel, sua mãe, e 11 estrelas se inclinavam a mim, seus 11 irmãos. Aqui aparecem 11 estrelas porque ele não estava contando ele junto nesse cálculo, né? Então isso fica claro, porque os seus 11 irmãos se inclinavam a ele, e isso realmente vai acontecer, isso vai se concretizar quando José é vendido como escravo para o Egito. E depois de passarem alguns anos, por causa da fome na terra, os seus irmãos, então, eles tiveram que ir até o Egito, e chega um momento que eles se aproximam da presença de Iosef e se inclinam diante dele também, o seu pai. Então, isso aconteceu literalmente, mas também tem um duplo sentido, porque representa a nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó representam então as 12 tribos de Israel. Então essa mulher não pode ser ninguém, não há nenhuma outra interpretação diferente dela. Ela representa exatamente a nação de Israel. Oséias, capítulo 2. Vamos ver o que diz o texto de Oséias, capítulo 2, versículos 19 até o 20. A palavra diz o seguinte: E desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Aqui está falando, o Eterno está falando através do profeta Oséias, que ele se casará, ou seja, que ele contrairá matrimônio com a nação de Israel. Portanto, se o Eterno diz que vai se casar com a nação de Israel, é porque a nação de Israel é esta mulher, é esta noiva, e será a sua esposa. Portanto, se o Eterno tem como noiva a nação de Israel, não existe uma outra noiva, porque ele não se casaria com duas mulheres. Existe somente uma única noiva, a noiva do Cordeiro, que é a nação de Israel, e não a igreja, como infelizmente, de forma arrogante, de forma prepotente, se tem falado por aí, que a igreja é a noiva do Cordeiro. De forma nenhuma, absolutamente não. A única noiva do Cordeiro é a nação de Israel. Se nós formos olhar para o pré-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo ensina o seguinte: que antes da grande tribulação haverá o arrebatamento, e durante os 7 anos de grande tribulação a igreja estaria nos céus
participando das bodas do Cordeiro. Mas isso é algo totalmente absurdo. Enquanto a terra ferve, enquanto os juízos são derramados sobre a terra, o Senhor estaria dando uma festa nos céus para a igreja. Isso é tão absurdo, isso é tão ridículo que não deve nem ser levado em consideração. O pior é que, infelizmente, a grande maioria dos evangélicos acredita nessa teoria nos dias de hoje. Aí você imagina Yeshua retornando ao final da grande tribulação, ao final dos 7 anos da grande tribulação, casado com a igreja, sendo que Israel, a noiva, estaria esperando o seu noivo. Então o Eterno, representado por Yeshua, diria à nação de Israel: eu me casei com outra. É algo realmente absurdo, é algo que não tem nenhuma lógica. Então, as bodas do Cordeiro, nós precisamos entender, e isso vai ser explicado e vai ser detalhado mais à frente, elas acontecem no retorno de Yeshua aqui na terra, quando Yeshua estabelece o seu reino, ele se casa então com a nação de Israel. É somente nesse momento, então, que as bodas do Cordeiro vão acontecer. Então, isso é muito claro. Então, essa noiva, ela é a nação de Israel. A teologia da substituição, ela tenta dizer, ela diz, na verdade, mas ela tenta ensinar que Deus esqueceu de Israel e agora a sua noiva é a igreja, e que Israel não existe mais e que não há mais planos de Israel. Ou ensina então que durante a grande tribulação o Eterno vai tratar com Israel e vai raptar antes a sua noiva, que seria a igreja, o que não tem lógica nenhuma. Se a nação de Israel tem se desviado, tem cometido pecados, tem errado, nós também, os gentios também têm se comportado da mesma forma. Nós apenas dizemos que cremos em Yeshua, mas as nossas obras não refletem realmente a vida de alguém que diz que realmente é salvo, que tem comunhão com o Eterno e que tem em si o selo do Ruach HaKodesh, a presença de Yeshua. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Se você ainda acredita que a igreja é a noiva do Senhor, leia o capítulo 11 do livro de Romanos. Não é nem a antiga aliança, mas sim na nova aliança. Shaul repete de uma forma estrondosa de que o Eterno não rejeitou o seu povo, não rejeitou a nação de Israel. Então, prosseguindo, sabendo agora de que essa mulher, ela representa a nação de Israel, nós vamos agora ver mais uma prova de que isso realmente é verdade. No capítulo 12, versículo 2, a palavra então diz: estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, ela estava grávida, sofrendo as dores de parto e gritando porque precisava dar à luz, e havia chegado esse momento. Ou seja, o que isso significa? Que esta mulher, ela teria um filho, e esse filho, esse homem que viria, só poderia ser Yeshua. Ora, aí eu pergunto, de onde é que veio Yeshua? Yeshua veio da nação de Israel, da tribo de Yehudá, da raiz de Jessé, da semente de Davi. Então fica mais claro ainda nesse versículo que a mulher é Israel, pois do seu ventre, da sua descendência física, nasceria um filho, ou seja, o Mashiach e Yeshua. Esta profecia já foi cumprida com a primeira vinda de Yeshua, quando ele veio como homem para cumprir a primeira etapa da sua manifestação à humanidade, quando ele teve que vir para derramar o seu sangue e servir como propiciação
pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que todo aquele que nele crê, se arrependendo dos seus pecados, não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Mais algumas provas de que se trata e de que aqui, quando fala do filho desta mulher, está falando realmente de Yeshua HaMashiach. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1, a palavra diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Claramente falando de Yeshua. Miqueias capítulo 5, versículo 2, a palavra diz: e tu, Belém Efrata, cidade de Yehudá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Também falando a respeito de Yeshua, mais especificamente de onde ele nasceria como ser humano, de onde ele sairia, de onde ele viria ao mundo. Então ele nasceria na cidade de Betlehem, ou também conhecida como Casa do Pão, ou Belém Efrata. Então não há dúvida de que o filho desta mulher é Yeshua. E se o filho desta mulher é Yeshua e é hebreu, a mulher também representa Israel. E não há dúvida nenhuma com relação a isso. O que eu quero deixar claro para que não haja confusão é que só existe realmente um povo. Este povo é Israel. A palavra diz lá em Romanos, no capítulo 11, que todo gentil que crê em Yeshua é enxertado em Israel. Não é formado um novo povo, não é formada a chamada igreja, mas sim aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que reconhece que é pecador, aquele que aceita o perdão, a propiciação do sangue de Yeshua derramado quando ele foi pregado, quando ele foi crucificado no madeiro, aquele que aceita o seu sacrifício, se arrependendo e reconhecendo que ele é o Filho do Eterno, esse recebe então a salvação, e nesse momento ele é enxertado em Israel. Israel, a Kehilá, a congregação do Eterno, e não há nenhuma outra congregação. Não há igreja, mas sim somente Israel. E todos que são salvos são enxertados nesta nação. Não é hebreu somente aquele que tem o seu sangue é hebreu somente de sangue, mas aquele que é salvo e é remido pelo sangue do Cordeiro. Se Yeshua te lavou com o seu sangue, automaticamente você também recebe a descendência desta nação. Glória seja ao nome do Eterno, porque Ele manifesta sobre os seus filhos o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, para que todos aqueles que são salvos possam ser um e fazer parte de uma mesma nação. Aleluia! Santo é o nome do Eterno. Mas depois disso, depois deste sinal de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e 12 estrelas sobre a sua cabeça aparecer nos céus, aparece também um outro sinal. E este sinal faz referência a um dragão vermelho. Vamos ler o texto do versículo 3 até o versículo 4. A palavra diz: viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu,
e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então aparece nos céus um outro sinal, e esse outro sinal ele faz referência a um grande dragão vermelho. Esse dragão vermelho, então, é Satã, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. E ele levou consigo a terça parte dos anjos. Por isso que a palavra fala aqui que ele levou pela sua cauda, arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas, porque as estrelas, elas representam os anjos. Se nós lemos o capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós vamos ver lá que Yeshua tinha na sua mão 7 estrelas, essas 7 estrelas eram os anjos das 7 comunidades messiânicas. Da mesma forma aqui, as estrelas que foram arrastadas por Satã representam os anjos que habitavam nos céus, mas que foram enganados por Satã, que levou consigo então essa terça parte dos anjos e seguiram a ele na sua rebelião contra o Senhor. Então, quando Miriam estava grávida, a ponto de dar à luz, se nós formos ver e formos ler as escrituras, naquele momento, então, Satã passou a acompanhá-los mais de perto. Com que objetivo? O objetivo de Satã era matar, era destruir o filho, era acabar com Yeshua. E nós vemos isso de uma forma bem inteligível quando nós lemos o capítulo 2 do livro de Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 16, a palavra diz o seguinte: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ou seja, Herodes queria a todo custo matar Yeshua, porque ele tinha ouvido falar que Yeshua, através das profecias, seria o rei dos judeus, o rei do povo hebreu. E como Herodes era o rei humano naquela época, ele, com muito temor de que poderia perder o seu reino, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo na cidade de Belém. Porém, Yeshua não estava mais ali, porque já havia seu pai, Yosef, já havia recebido o aviso para que eles fugissem então e ficassem um tempo no Egito. Então esse dragão que tentou matar Yeshua não teve sucesso no seu intento. Apesar de ele ter matado muitas e muitas crianças na cidade de Belém, o seu principal objetivo não foi cumprido. Interessante que Satã ele usa homens para cumprir os seus objetivos. E nós precisamos vigiar para que nós não sejamos usados por Satã, mas somente por Yeshua, para que venhamos realmente a refletir a sua glória e venhamos a viver para o seu louvor. Então esse dragão ele tentou matar Yeshua logo após o seu nascimento, usando um homem para que cumprisse então esse objetivo. Então o principal objetivo do inimigo, o principal objetivo de Satanás era impedir que Yeshua crescesse, era impedir que ele cumprisse o seu ministério, era impedir que ele cumprisse aquilo que estava profetizado a respeito dele na sua primeira vinda, e era impedir que ele servisse principalmente como expiação pelos nossos pecados, porque ele sabia
que Yeshua era aquele que viria para nos salvar. Então, Hassatã, com muito ódio, com muita ira, porque ele queria a perdição de toda a humanidade, ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras, impedir o cumprimento desta profecia, mas glórias ao Eterno, porque ele não foi bem sucedido. No livro de Apocalipse, capítulo 8, Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, a palavra diz o seguinte: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Nós ainda vamos estudar mais especificamente sobre as 7 trombetas. Primeiro um estudo sobre as 6 primeiras trombetas, e depois um estudo específico sobre a 7ª trombeta, que é a mais importante. Mas quando então essa 4ª trombeta é tocada, nós vemos aqui que uma terça parte do sol, uma terça parte da lua e uma terça parte das estrelas, ela é ferida para que não mais desse a sua luz, para que não iluminasse mais nessa terça parte, e isso serve também como uma representação do juízo que será derramado sobre a terça parte dos anjos que saíram da sua posição e seguiram a rebelião de Hassatã. Então essa 4ª trombeta não é somente um juízo contra os homens ímpios, não é somente um juízo contra a humanidade, mas também representa essa rebelião dessa terça parte dos anjos. Por isso que eles vão perder o seu brilho, e principalmente já perderam a sua posição, porque a palavra nos diz claramente que o diabo ele está somente esperando a sua condenação definitiva, esperando a execução do seu juízo, assim como os anjos que o seguiram e o seguem até os dias de hoje. Então, essa 4ª trombeta, quando ela for tocada, ela vai representar também o juízo sobre essa terça parte dos anjos que se rebelou contra o Eterno. Então aparece esse outro sinal, que é Hassatã. Na primeira parte da sua tentativa de destruir os planos do Eterno, como nós vimos aqui, ele foi muito mal sucedido, porque Yeshua nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, viveu de acordo com a palavra, cumprindo todas as profecias a respeito dele na sua primeira vinda, morrendo e ressuscitando em meu e em teu favor, para que nós possamos ter a vida eterna. Glória, pois, a ele. E depois esse dragão ele vai continuar perseguindo essa mulher. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, prosseguindo então no versículo 5 do livro de Guiliana, o livro de Apocalipse. A palavra diz: e deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Elohim e para o seu trono. Quando Yeshua ele morreu pregado na cruz, depois disso, então, após o 3º dia, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Por isso que a palavra diz: e o seu filho foi arrebatado para Elohim e para o seu trono. Quando Yeshua ascendeu aos céus, ele se assentou à direita do trono do Eterno. Então, ele cumpriu todas as profecias de acordo com a Torá, tudo aquilo que foi entregue, foi registrado, foi escrito pelos Nevim, que são os profetas. Tudo aquilo que foi correspondente à sua primeira vinda, à sua primeira etapa, foi cumprido. Isaías capítulo 53, do versículo 8 até o versículo 11. Isaías 53,
do versículo 8 até o versículo 11, a palavra diz: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ou seja, ele foi cortado, ele teve que vir para morrer, ele teve que ser sacrificado por causa da transgressão do meu povo, do povo de Israel. Por isso ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Eterno agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, as iniquidades daqueles que são salvos foram levadas por Yeshua HaMashiach. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si a morte que atuava sobre nós, a morte definitiva, a definitiva separação da presença de Deus. Tudo isso ele levou sobre si para a sua glória e por amor a cada um de nós, por misericórdia por cada um de nós. Em Lucas capítulo 24, versículo 51, a palavra diz o seguinte: Lucas capítulo 24, versículo 51, a palavra diz o seguinte: aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Depois de alguns dias posteriormente à sua ressurreição, após andar em carne com o seu corpo, com os talmidim, com os discípulos, ele os abençoou e se apartou deles e foi elevado ao céu, ou seja, ele foi novamente glorificado e se assentou à direita do trono do Eterno, onde aguarda, onde espera até os dias de hoje o momento de retornar, de trazer, de estabelecer o juízo sobre a terra, sobre as nações, e também, principalmente, estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, então, Satã novamente será solto, e ao final desse tempo, quando ele é solto, ele engana algumas nações, e nesse momento, então, nessa hora, ele é definitivamente julgado, e aí então teremos a ressurreição dos mortos não salvos para o juízo do grande trono branco, e aí sim novos céus e nova terra. Então aguardamos esse momento, esperamos com ansiedade esse momento, o momento que Yeshua venha, que ele retorne para estabelecer a justiça aqui na terra. Então, continuando o nosso estudo, versículo 7 até o versículo 12. Apocalipse 7, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até o versículo 12. A palavra diz o seguinte: Então houve guerra no céu. Micael, traduzido para nós como Miguel, e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o enganador e Satã, que engana todo mundo, foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegado o livramento e o poder e o reino do nosso Elohim e a autoridade do seu Mashiach, porque já foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Elohim os acusava dia e noite.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o enganador desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Houve então batalha nos céus. Micael e seus anjos batalharam contra o dragão, ou seja, contra Satã e os seus anjos. Mas Satã, o inimigo, e seus anjos não prevaleceram contra os exércitos celestiais. E chegará o momento em que isso vai acontecer literalmente, e eles vão ser lançados sobre a terra. Quando, porém, eles se derem conta de que isso aconteceu, eles agirão com toda a fúria, porque saberão que terão pouco tempo e autoridade para agir contra a humanidade. Eles terão uma autoridade maior nesse período de tempo em que Satã for lançado realmente, literalmente, sobre a terra. Mas nesse curto período de tempo, eles farão coisas terríveis, tenebrosas. A humanidade que se prepare para esse momento. Por isso que a palavra diz: ai dos moradores da terra. Ai dos moradores da terra. Estejamos prontos, preparados para essa hora tão complicada. Quando isso acontecer, quando isso ocorrer, como diz a palavra, se os tempos não fossem abreviados, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O interessante é que a palavra diz aqui no versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos o inimigo das nossas almas, não com armas carnais, não com armas humanas, mas pelo precioso sangue de Yeshua, pelo poder do Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, a presença divina que habita dentro de nós, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, essa mulher, ela vai ser perseguida, mas os seus filhos, o conjunto dos membros que forma esse corpo, essa mulher, a nação de Israel, que é a congregação de todos aqueles hebreus que creem em Yeshua como Mashiach, considerando também os gentios que igualmente creem em Yeshua como Mashiach, e essas pessoas que não amarem as suas vidas até a morte, elas serão salvas e exultarão no Senhor, porque sabem, porque têm a plena certeza de que vencerão pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro os cobre e nada pode fazer com que eles venham ser separados da comunhão com o Eterno. Então esse momento difícil, esse momento complicado que chegará muito em breve, ele virá não somente para que sejamos perseguidos, mas para que sejamos santificados, para que nossa fé seja provada e para que também no futuro nós sejamos glorificados e recompensados no tribunal de Cristo, quando essas obras que faremos durante esse tempo tão complicado passem pelo fogo e sejam realmente provados que essas obras são obras de ouro, de prata e de bronze. Aleluia, glória, santo é o nome do Eterno. Agora vamos para o versículo 6 do livro de Apocalipse, do capítulo 12. Vamos ler especificamente versículo 6 e versículo 13 e versículo 14. A palavra diz o seguinte: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Elohim, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Versículos 13 e versículo 14, a palavra diz: quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem.
E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, como Rassatã não conseguiu o seu objetivo de matar Yeshua antes que ele cumprisse o seu ministério e servisse como propiciação pelos nossos pecados, ele então passará a perseguir com fúria a mulher que deu à luz esse filho varão. Então Rassatã perseguirá ardorosamente a nação de Israel, que é a composição de todos os crentes salvos pelo nome, pelo sangue do Cordeiro. Aqui essa perseguição, quando fala que a mulher vai fugir para o deserto, com certeza que nesse momento, quando fala que há um lugar preparado por Elohim para que ali essa mulher seja alimentada por 1260 dias, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio, aqui está falando que a nação de Israel, uma parte da nação de Israel, aqueles que creem em Yeshua HaMashiach, será então levada para o deserto, onde será guardada, onde será alimentada pelo Eterno. Com certeza, então, como a palavra mesmo diz, o Eterno já tem um lugar preparado para a mulher. O Eterno já tem um lugar preparado para a nação de Israel. Mas aqui eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu tenho certeza absoluta que somente há um povo, somente há uma nação, somente há uma congregação que foi escolhida pelo Eterno para fazer a sua obra e para viver de acordo com a sua vontade. Então, essa nação, que também é composta pelos gentios crentes em todos os países, em todas as localidades da terra, eu não tenho dúvida alguma que muitos serão guardados, não somente a nação literal de Israel, falando de país, principalmente, falando de território, mas também muitos crentes ao redor do mundo serão guardados, e sem dúvida aqueles que serão guardados são aqueles que têm dado ouvido à palavra do Eterno, que têm principalmente se preocupado em viver de acordo com essa instrução que nós recebemos, com aquilo que ele tem ministrado por meio da sua palavra, e principalmente aqueles que serão guardados nesse momento são aqueles que forem obedientes. Por isso que a palavra diz em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, que é um texto muito usado pelos pré-tribulacionistas. A palavra diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então esses que vão ser guardados são aqueles que vão ser levados para o deserto e serão sustentados por 3 anos e meio. Aqui fala claramente em guardar e não em tirar, como diz o pré-tribulacionismo. Eles falam que a igreja seria tirada. Então fica claro aqui que a expressão correta, quando fala aqui em guardar, está mencionando o fato de que o Eterno vai proteger a nação de Israel e não tirá-la daqui, e também vai proteger muitos daqueles que ouvem os seus avisos que estão sendo dados, os toques, podemos chamar assim, os toques de trombeta que estão sendo dados hoje através dos estudos que estão sendo ministrados por muitos servos do Senhor ao redor do mundo. Somos apenas um grão de areia, apenas mais um em meio a tantas pessoas que têm se colocado como servos para alertar os filhos do Eterno de que o juízo está vindo, o juízo está chegando. Aquele que quiser dar ouvidos, aquele que quiser realmente
fazer caso do que está ouvindo, aquele que quiser ser fiel à voz de alerta, essas pessoas vão ser então guardadas. Então a palavra diz que a mulher fugirá para o deserto e que nisso ela vai ser sustentada, vai ser guardada por 1260 dias, vai ser protegida da fúria do dragão, da fúria do antimachia, do falso profeta e dos seus exércitos. Isso provavelmente deve ocorrer no momento em que o antimachia quebrar a aliança de 7 anos de paz com Israel. Lá em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Versículo 27, a palavra diz: e ele, ou seja, está falando do antimachia, firmará aliança com muitos por uma semana aqui representam 7 anos, e na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio do início da tribulação, fará cessar o sacrifício e a oblação. Quando fala em sacrifício e oblação, automaticamente entendemos que para que isso aconteça é necessário que haja a construção do terceiro templo, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, na metade dos 3 anos e meio, o antimachia fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, ele quebrará a aliança com Israel. Em princípio, a nação de Israel aceitará essa aliança com o antimachia, mas vai chegar um momento em que eles vão se dar conta de que eles fizeram a aliança não com o Eterno, mas com a pessoa errada. Daniel 11, versículo 31. Daniel 11, versículo 31, a palavra diz o seguinte: braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Está falando da mesma coisa que o capítulo 9, versículo 27 do livro de Daniel estava fazendo a referência. Daniel 12, versículo 11. Daniel 12, versículo 11. A palavra diz: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, você pode ver, juntando os textos, relacionando os textos, que a palavra, ela explica a si mesma, ou seja, ela fecha. Então, não adianta nós estudarmos aí teologia escrita por homens, sendo que a nossa única referência deve ser a palavra do Eterno, a sua rua, o seu Espírito, a sua presença. Por isso que precisamos mais e mais buscar a presença do Eterno, ir até Ele em oração, em jejum e súplicas, clamando para que Ele venha nos revelar, para que Ele venha nos mostrar a verdade. Então, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, na metade dos 3 anos e meio, haverá 1290 dias. Aqui são colocados então 1290 dias, alguns textos que falam em 1260 dias, que é o tempo em que o antimachia vai ter autoridade para agir. Eu creio que esses 30 dias a mais que estão aqui nesse texto específico de Daniel 12, versículo 11, esses 30 dias a mais vão ser os dias em que ocorrerá a partir da chegada de Yeshua, a partir do retorno de Yeshua à terra. Eu creio que nesses 30 dias acontecerá o juízo das nações, ou seja, daqueles que ficarem vivos durante o retorno, durante a volta de Yeshua. Então, nesses 30 dias é muito provável, não estou afirmando aqui que tenho certeza a respeito disso, e também não existem textos bíblicos que possam atestar e nos dar a certeza de que isso realmente vai acontecer nesses 30 dias, mas eu creio que durante esses 30 dias, depois que Yeshua retorna, destrói os exércitos do antimachia no Vale do Armagedon, esses 30 dias vão servir para o julgamento das nações, daqueles que estiverem vivos ainda sobre a terra no momento do seu retorno.
versículo 15 e versículo 16 do capítulo 12 de Apocalipse. Versículo 15 e versículo 16, a palavra diz: E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Esse texto é um texto bastante simbólico. A palavra diz aqui, está dizendo aqui que o dragão vai tentar tragar este povo, vai tentar destruir, acabar, aniquilar com esse povo. Porém, esse povo será guardado. Por isso, o anti-Machia, o dragão e o falso profeta não terão sucesso nessa perseguição específica, porque esse povo que vai fugir para o deserto, ele vai ser guardado. Ele não vai alcançar o seu objetivo. Satã não vai conseguir destruir esse povo que vai ser levado para o deserto, será guardado, será alimentado por esse período de 3 anos e meio, ou seja, durante 1260 dias, durante 42 meses, esse povo que vai ser escondido, que vai ser guardado, não somente será guardado, mas será alimentado pelo Eterno. Então, esse povo, essa nação vai ver o agir sobrenatural de Deus, vai ver as maravilhas do Eterno se manifestando diante deles, a sua gloriosa presença, a sua Shekinah, sendo estabelecida sobre esta nação. E isso não vai acontecer somente em Israel, mas também com muitos gentios crentes que são verdadeiros, que buscam a palavra do Eterno, que vão estar se preparando para esse momento. Eu creio que muitos deles também serão protegidos, também serão escondidos. O dragão, então, ele vai lançar da sua boca atrás da mulher, ou seja, atrás da Kehillah, do Eterno, água como um rio. Quando fala aqui em água, essa água são os exércitos do anti-Machia, que serão exércitos inumeráveis. Por isso que a palavra aqui fala água como um rio, para que esses exércitos persigam então a Kehillah do Eterno. Mas, apesar desses exércitos tentarem arrebatar pela sua força, pela sua pujança, a Kehillah do Eterno, ela não terá sucesso também, porque a terra acudirá a mulher, ou seja, a terra abrirá a sua boca. Quando esses exércitos estiverem perseguindo a Kehillah do Eterno, a congregação do Eterno, a terra abrirá a sua boca, ou seja, haverá muito provavelmente um grande terremoto onde a terra literalmente vai se abrir, e esses exércitos que perseguirão a nação de Israel serão tragados pela terra. E isso não será a primeira vez que irá acontecer. Se nós lembrarmos da rebelião, da contradição de Coré, que tentou se voltar contra Moshe, contra Moisés, que foi o maior profeta da história de Israel, apesar de Yeshua ser maior que Moshe. Nesse momento, então, a terra se abriu e tragou muitos daqueles que se rebelaram contra o servo do Senhor. Da mesma forma, a terra vai se abrir e vai tragar os exércitos do anti-Machia que perseguirão a congregação do Eterno. E talvez, então, assim como aqueles rebeldes foram lançados diretamente no inferno, esses exércitos também, esses homens também sejam diretamente lançados no inferno como punição, como castigo por servirem ao anti-Machia e a sua ideologia que procura destruir tudo aquilo que vem do Senhor. Porém, por isso eles não terão sucesso, eles serão muito mal sucedidos nesse intento. Então, haverá perseguição desses que serão levados para o deserto,
porém eles serão tragados pela terra, que se abrirá provavelmente por um poderoso terremoto enviado pelo Senhor. No entanto, no versículo 17 a palavra diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra Israel, contra a congregação do Eterno, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam as mitzvot, os mandamentos de Elohim, e mantém o testemunho de Yeshua. Quando Hassatã, quando o antimachia, quando o falso profeta, quando os seus exércitos virem que não tiveram sucesso em perseguir a mulher, ou seja, uma parte da mulher que será protegida pelo Eterno no deserto, será levado a um local seguro e será alimentado por ele. Quando o dragão antimachia e falso profeta se derem por si e virem que não foram bem sucedidos nessa busca para destruir a nação de Israel, eles se voltarão então contra o restante dos filhos da mulher, ou seja, os demais filhos da congregação do Eterno. Quem são os filhos desta mulher? Quem são os filhos do Eterno? A palavra diz aqui: os que guardam as mitzvot, os que guardam os mandamentos de Elohim e mantêm o testemunho de Yeshua. Então a sua ira, ela será ainda maior. A ira do antimachia, a ira do dragão, ela se tornará ainda maior. Essa fúria, ela será voltada contra aqueles que restarem, contra aqueles que não foram para o deserto, que talvez não se prepararam para esse momento, mas mesmo assim guardam, observam os mandamentos de Elohim. Então, nessa hora, toda a fúria, toda a ira do dragão, do antimachia, se voltarão contra esse remanescente que vai ficar. Então será um momento de muita dificuldade. Uma coisa que nós precisamos entender: haverão então alguns que vão ser protegidos, que vão ser alimentados no deserto, mas também haverão outros que, apesar de serem também salvos, serão martirizados. Para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher, o Eterno tem um propósito diferente. Uns serão guardados, outros serão martirizados, outros terão que morrer, então, pelo nome de Yeshua, não poderão negar o seu nome. O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você, eu não sei. Eu creio que você também não sabe, nós não temos a mínima ideia. O que vai acontecer conosco está nas mãos do Eterno. O que vai acontecer conosco está nas mãos de Yeshua. Agora, independente de qual seja o nosso destino, se nós vamos ser guardados, se nós vamos ser alimentados no deserto, nós precisamos estar firmes na rocha de Israel. Nós precisamos estar firmes no nome de Yeshua HaMashiach. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele sempre e eternamente. Amém. Que a nossa vida ou a nossa morte glorifique o nome do Eterno. Nós vamos ser perseguidos. Se nós especificamente, se você, vamos ser guardados, ou se vamos ser mortos, torturados, martirizados, cada homem, cada mulher tem um propósito diferente, e esse propósito diferente está nas mãos de Yeshua. Então vamos nos firmar nele, vamos nos colocar na sua presença, porque se ele determinar que nós devemos ser guardados, amém. Se ele determinar que nós devemos morrer nesse tempo para glorificar o seu nome, amém. Glória a Deus.
Então, o Eterno sabe de que maneira nós vamos glorificar, nós vamos exaltar o seu nome. O Eterno sabe também qual é a recompensa reservada para aqueles que são guardados e a recompensa que está reservada para aqueles que morrerão pelo nome de Yeshua. Então, não sabemos o que especificamente vai acontecer com cada um de nós, mas sabemos uma coisa: o Eterno é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 21. Daniel 7, 21. A palavra diz o seguinte: e eu olhava e eis que este chifre, ou seja, o anticristo, o antimachia, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Quando fala aqui em prevalecer, fala que ele matará muitos dos santos. Mas, mesmo assim, esses que forem mortos por amor ao nome de Yeshua serão salvos. Daniel 11, versículo 33. São vários textos que mostram claramente que seremos perseguidos. Daniel 11, versículo 33. A palavra diz o seguinte: e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. O nosso dever é aqui ensinar essas coisas, para que as pessoas se preparem para esse momento. E não fiquem achando que vão simplesmente ascender aos céus, que simplesmente vão sair voando enquanto a terra está em chamas. Nós precisamos ensinar as pessoas de que elas vão passar pela grande tribulação, de que elas vão ser perseguidas. Muitos, como diz a palavra, cairão pela espada, muitos cairão pelo fogo, muitos cairão pelo cativeiro, muitos cairão pelo roubo por muitos dias. Porém, a nossa esperança não está nas coisas visíveis. A nossa esperança não está no momento, na circunstância, mas a nossa esperança está no Eterno, na rocha de Israel. Apocalipse 13, versículo 7. Já estudamos esse tema. Já estudamos a respeito do antimachia, do falso profeta, do sistema religioso. A palavra aqui diz a mesma coisa que o livro de Daniel. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Chegará o momento em que o antimachia virá, se revelará ao mundo, e ele receberá autoridade sobre toda a tribo e língua e nação. Ou seja, o mundo inteiro estará sujeito a ele. Ele então ele terá permissão para fazer guerra aos santos, aos salvos e vencê-los. Ou seja, torturá-los, matá-los, persegui-los, tirar todos os seus bens e voltar-se contra eles de todas as formas possíveis e imagináveis. Apocalipse 6, versículo 11. Apocalipse 6, versículo 11. A palavra diz: foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda. Aqui trata-se de almas que já partiram, mas que ainda aguardam a ressurreição. Um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Da mesma forma que os apóstolos sofreram, da mesma forma que muitos crentes sofrem já hoje no Oriente Médio, até mesmo em Israel, porque existe a perseguição por meio da religião judaica, que não aceita Yeshua como Mashiach. Aqueles que são perseguidos em países árabes, onde o islamismo é a religião principal, e principalmente o Islã radical se volta contra os crentes em Yeshua. Assim como esses, muitos de nós sofreremos, muitos de nós passaremos por esse teste, por essa prova, até que chegue a última alma que deverá partir desta forma, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, ou seja, que haverão de ser mortos, porque aqui fala no futuro, como eles foram. Então a palavra ela é muito clara.
Apocalipse 20, versículo 4, são muitos textos que falam a respeito dessa perseguição que virá. Aqui também já está falando no futuro, e a palavra diz: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses que morrerão ainda durante a grande tribulação, eles são identificados no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo 4, desta forma: almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, ou seja, não negaram a Yeshua, pela palavra de Deus, não adoraram a besta, ou seja, aqui faz referência clara a respeito do momento em que a besta, no momento em que o antimachia estiver reinando sobre a terra, porque senão seria impossível adorarem a besta se ela não estivesse aqui, nem a imagem da besta que será erigida, e não receberão o sinal, não receberão o sinal ou a marca da besta, nem em sua testa e nem em sua mão. Ou seja, se eles não receberam o sinal na sua testa e nem na sua mão, esse texto ele só tem lógica se essas pessoas estivessem aqui no momento em que o anticristo, em que o antimachia estiver reinando. Senão esse texto não tem sentido nenhum. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas aqui sofrerão o martírio, elas morrerão pelo nome de Yeshua, mas eles não adorarão a besta, não adorarão a sua imagem, não receberão o sinal, nem em suas mãos, nem em suas testas. E viverão e reinarão, não somente viverão, não somente ressuscitarão, não somente receberão corpos glorificados, mas serão recompensados, reinando com Yeshua durante 1000 anos. Aleluia, glória seja o nome do Eterno, o nome do Cordeiro que está sobre todo nome. Voltando então para o texto do próprio livro de Apocalipse 12, versículo 11, que nós já lemos, a palavra diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glória, pois, a ele, sempre e eternamente. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Versículo 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos. E essa paciência, essa perseverança consiste em aguardar o retorno de Yeshua, sabendo que vamos passar pelo sofrimento. E durante esse momento de sofrimento, mesmo assim, guardaremos a palavra do Eterno, guardaremos os mandamentos do Eterno e também a fé em Yeshua. Então, meu querido, meu amigo, você precisa ter essas duas coisas em você, porque nisso consiste a perseverança, nisto consiste a paciência, guardar os mandamentos do Eterno e ter fé em Yeshua, crer no nome de Yeshua. Ouvi uma voz no céu que me dizia: bem-aventurados, felizes, exaltado, glorificado seja o nome do Eterno, porque tu permites, Senhor, que aquilo que aparentemente é tão complicado, aquilo que aparentemente é terrível para os homens, que é enfrentar a morte, se torne a prova da nossa justiça, se torne a prova de que realmente servimos ao Senhor, porque ninguém dará
a sua vida. Ninguém entregará a si mesmo, se não tiver a plena certeza de que quando fechar os olhos aqui, nesse mundo, abrirá os olhos na eternidade, na sua presença. Aleluia, glória seja o teu nome, Senhor. Graças te damos pela tua misericórdia e pelo teu amor. Mateus 16, versículo 25. Mateus 16, versículo 25, a palavra diz: Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que quiser salvar a sua vida. Aqui quando está falando em querer salvar a sua vida, está falando obviamente em manter-se vivo, em não ser perseguido, não ser maltratado, não ser torturado, não ser martirizado pelos exércitos do Antimachia, mas também fala em querer manter o seu estilo de vida, os seus bens, o seu conforto. Então, infelizmente, as pessoas elas não estão preparadas para abrir mão dessas coisas, porque elas foram enredadas pelo mundo de tal maneira que elas não conseguem mais viver sem essas coisas. Então, por isso, essas pessoas elas vão querer salvar a sua vida, vão querer sobreviver e, além disso, elas vão querer manter o seu modo de vida. E por isso que também aceitarão a marca da besta, porque sem a marca elas perderão tudo aquilo que elas têm. Porém, aquele que perdê-la, ou seja, aquele que abrir mão da sua vida, aquele que abrir mão das suas coisas, por amor do Eterno, encontrá-la. Essa certeza nós precisamos ter diante de nós, de que todo aquele que crer no seu nome, esse será salvo, esse se encontrará com ele na glória. Então essa é a mensagem, esse é o estudo do capítulo 12 do livro de Guiliana, conhecido como Apocalipse. Essa é a palavra para esse dia e esperamos seguir os nossos estudos para que possamos ir até o final deste livro tão lindo e tão precioso, que fala dos juízos do Eterno, mas fala também a respeito da glória e da recompensa daqueles que forem fiéis até a morte. Então que possamos saber que essas coisas vão acontecer. A mulher, ela será levada, ela fugirá para o deserto, onde ela será alimentada por 3 anos e meio pelo Eterno. Mas também alguns dos filhos desta mulher não serão guardados no deserto, mas passarão pelo martírio, passarão pela morte, enfrentarão a morte, mas vencê-la-ão no sangue, no nome do Cordeiro, no sangue, no nome de Yeshua HaMashiach. Que nós estejamos preparados para esse momento de perseguição que virá, que toda a honra, que toda a glória seja ao nome do Eterno. Para concluirmos então, ficamos com mais este lindo louvor e que ele possa te levar também mais próximo da presença do Eterno e que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Louvamos ao Senhor em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. ממוות קמת
Que o Eterno abençoe a todos. Glória seja a Ele. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor.